Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, estamos felizes por estarmos juntos, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade, juntos, para podermos adorar a Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e 14. Deus abençoe os nossos amados irmãos através da internet, por toda parte no Brasil, na África, Moçambique, em Luanda, Angola, São Tomé e Príncipe, por toda parte, né? Em Portugal, na Alemanha, na Inglaterra, a irmã Isabel, o irmão Helder na Inglaterra. Que Deus continue abençoando a cada um, né? O irmão Joseph Strava ali na Alemanha, o irmão Agostinho ali em Portugal. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje vamos falar sobre o tema os três espíritos de Hans e os três ais. Os três espíritos de Hans e os três ais. Será o nosso tema nesta noite. E a palavra de Deus, Apocalipse 16, o versículo 13 e 14, diz: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, Senhor, das Sagradas Escrituras. Passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras não passarão. Ela permanece viva nos nossos corações. Fale conosco mais uma vez, Senhor. O Senhor mesmo foi aquele que prometeu, Pai. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Aqui então, nós lemos Apocalipse 16, 13 e 14, né? Vamos tomar aquilo que o irmão Brana nos ensina, o que é estes três espíritos de Hans e também os três ais, conforme está na Escritura em Apocalipse. E aqui em Apocalipse 16, 13, os irmãos percebem que estes três espíritos são espíritos de demônio. E o mesmo espírito de demônio que sai da boca do dragão, sai da boca da besta e sai da boca do falso profeta. E são três espíritos imundos. É imundo isso. Deus olhou e viu que são espíritos de demônios. São espíritos imundos. Espíritos semelhantes a rãs. Agora, o irmão Brana vem e mostra para nós que é uma doutrina, né? Estes espíritos é uma doutrina
de uma trindade. Então, é a mesma doutrina que sai da boca do dragão, porque é uma doutrina que veio do dragão, né? Dragão na Bíblia representa Roma. Então, é uma doutrina da trindade, de uma trindade que vem da boca do dragão. Primeiro vem da boca do dragão. E da boca do dragão. E o dragão, todos nós sabemos que foi Roma Imperial. Roma Imperial foi uma nação pagã. Eles eram politeístas. Isso quer dizer, eles adoravam mais do que um Deus. Então, eles criam os romanos numa doutrina de trindade. E este mesmo espírito, esta mesma doutrina, este mesmo demônio saiu da boca do falso profeta no ano 325, no concílio de Nicéia. E é o mesmo espírito, a mesma doutrina, o mesmo demônio que sai da boca da besta, né? Então vamos tomar aqui o que o irmão Brana diz, que é muito importante, deixarmos o próprio profeta de Deus, né? Nós não sabemos nada, mas nós aprendemos com aquilo que o profeta de Deus ensinou. Amém, meus irmãos? É o que está na mensagem. Estes foram os ensinamentos do ministério de João, manifestados através do pastor Osmar, nos ensinando a crer somente no que diz a mensagem do profeta. Por isso o ministério de João, através do pastor Osmar, não foi um ministério à parte do sétimo anjo. Não foi o ministério de oitavo anjo, porque não existe oitavo anjo. Mas o ministério de João profetiza outra vez. Ele dá sequência à mesma mensagem que o sétimo anjo pregou. É uma continuação, né? Aquilo que o irmão Brana não pôde explicar no seu dia, até Apocalipse 10, 1 a 7, veio o ministério de João, profetizou outra vez e explicou. E quando ele explicou, pastor Osmar nos ensinou a permanecermos com a mensagem. O irmão Brana veio e nos ensinou a permanecermos com a Bíblia. Diga somente o que está escrito, diz o irmão Brana. Porque o irmão Brana falava o que estava escrito na palavra de Deus. Não se pode tirar e nem acrescentar da palavra de Deus. E o ministério de João, depois do irmão Brana, veio com o mesmo espírito, a mesma revelação, e nos ensinou: fique com o que diz a mensagem. Não se pode aumentar e nem diminuir a mensagem do profeta William Brana. Aumentar, colocar interpretações. Diminuir é deixar de pregar. Quando este povo, pastores da primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Brana, deixam de pregar novo nome, eles estão tirando da mensagem. Eles estão tirando o povo tem o direito de saber qual é o novo nome. O eleito, ele tem o direito de saber, por quê? Porque é a fé de arrebatamento. Deus já derramou a fé de arrebatamento. Agora é um direito da igreja saber. Quando o pastor não prega para a igreja o que é o novo nome, que o novo nome foi revelado, que o novo nome H-A-M faz parte do nome de Deus, Abraão restaurado 45, quando aquele pastor deixa de pregar, não prega, não tem coragem para pregar para o seu povo, ele está tirando da igreja.
Ele está roubando da igreja. Porque é algo que Deus já deu, meu irmão. É algo que Deus já revelou através do irmão Brana. Agora vem um pastor, ele não tem coragem para poder pregar para a sua igreja, que o novo nome é Brana. Mas Deus teve um ministério na terra, do ano 2000 até o ano 2023, que teve coragem de pregar toda a mensagem. Pastor Osmar não roubou a igreja, não tirou da mensagem, não deixou de pregar, mas ele pregou toda a mensagem. Amém. Então aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias, 25 de julho de 1965, parágrafo 236. O irmão Brana diz: notem algo aqui. Bem rápido agora, notem. Amém, meus irmãos? Vamos prestar atenção, vamos lá. Todos juntos, na internet, em casa. Nossos irmãos lá na África, não percam isto agora. Diz o irmão Brana: notem algo aqui. Bem rápido, agora, enquanto estamos terminando a nossa palestra, notem Apocalipse 16, 13 a 14. Notem, presta atenção, não percam isto. Ei, profeta. Ora, mesmo o irmão Brana falando assim, eles perderam. Eles não entenderam a mensagem. Eles não entenderam que os 7 trovões já foram revelados. Eles não entenderam que o Cordeiro saiu do trono. Eles não entenderam que a era de Laodiceia terminou. América. Primeira e segunda etapa da mensagem na América, no Brasil, no mundo. Eles não entenderam. Mesmo o irmão Brana falando: gente, presta atenção. A nossa palestra, notem, Apocalipse 16, 13 a 14. Se quiserem anotar isso, se você quiser anotar, pode anotar em casa. Vamos devagarzinho, meus irmãos. Não precisamos ter pressa, né? Vamos terminar ainda dentro do horário. Anota Apocalipse 16, 13 a 14. Nota aí, escreve, marca. Né? O parágrafo 236, os ungidos dos últimos dias. Vamos aprender junto com o irmão Brana. Se quiserem anotar isto, eu talvez não terei tempo de entrar nisto. Eu quero que vocês não deixem de ver isto. Oh, como o irmão Brana queria que a igreja visse tudo que ele pregou. É a satisfação de um profeta. É a satisfação de um pastor. Quando aquele pastor prega a mensagem e o irmãozinho mais simples, a irmãzinha mais simples, consegue entender o que o pastor pregou. Esta é a alegria de um pastor. Hoje eu entendo isso. Esta é a alegria de um profeta. É quando ele prega aquele ancião, aquela anciã, que às vezes tem até um pouquinho de dificuldade de escutar, por causa da idade. Mas o pouquinho que ela escuta, Deus fala com a sua alma. Aquela jovem, aquele moço, aquela moça, aquela mãe de família, aquele pai de família cansado numa sexta-feira, às vezes lutando contra o sono dentro da igreja, em casa, sentado no sofá ou deitado na cama, não sei. Mas procurando ali com toda a sua força de vontade ouvir a palavra de Deus. E com toda a dificuldade, aquele irmão, aquela irmã consegue entender o que o profeta está dizendo. Consegue entender o que aquele pastor está pregando. Porque não adianta nada, irmão, se o pastor vem e prega aquela mensagem, todo mundo grita e pula e bate palma, mas se não entendeu,
Não adiantou nada bater palma, se emocionar, chorar, tudo é sensação humana, é bom, é gostoso, eu gosto. Mas o mais importante é você entender a mensagem que o pastor quer trazer naquele dia. Então vamos lá. Eu talvez não terei tempo de entrar nisso. Eu quero que vocês não deixem de ver isto. Agora notem, este é o sonido entre a sexta e a sétima taça. 237. Agora nós encerraremos em 1 minuto apenas. Se puderem aguentar apenas alguns minutos mais. Eu estou começando agora, né, meus irmãos? O irmão Breno aqui já estava terminando. Mas também não vamos demorar, né? 238. Notem, Apocalipse 16, 13 ao 14. Entre a sexta e a sétima taça. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Notaram isso? 3 espíritos imundos, 3 demônios, semelhantes a rãs. A rãs. Notaram isso? Saíram da boca de alguém. Da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta. Estes 3 pregam a mesma coisa, pregam a mesma doutrina. Agora, notem rapidamente, vocês estão prontos? É o irmão Brano aqui, ele leva a congregação assim, eu estou lendo. Vocês estão prontos? Digam amém. Amém, amém, irmãs? Eu não escutei as irmãs, amém? Vocês estão prontos? Digam amém. A congregação diz amém. Uma trindade de espíritos. 239. Agora, irmão denominacional, sente-se quieto. Apenas 1 minuto. O povo estava saindo da igreja, irmão. O irmão Brando estava pregando isso aqui, o povo estava indo embora. Vocês acreditam? Vocês acreditam, meus irmãos? Tristeza de um pastor, ele está pregando o povo levantar e ir embora. Sair. Então o irmão Brando está chamando a atenção. Agora, irmão denominacional, que estava ali, sente-se quieto. Apenas 1 minuto. Não se levante e saia do recinto. Aí nessa rádio, conexões telefônicas, não desligue seu gravador. Sente-se quieto, apenas 1 minuto, e ouça. Você é nascido de Deus, você o fará. E as pessoas se levantando e indo embora. Ou as pessoas mudando, né? Nas linhas telefônicas, desligando ali os rádios, desligando o rádio, na internet, passando pelo Facebook, espera, para um pouquinho, espera. No YouTube, não vai para outro canal não, espera um pouquinho, escuta isto, meu irmão. Escuta o que o irmão Brana está dizendo aqui. Você é nascido de Deus, você o fará, você vai ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. O eleito, ouça. Não vai assistir novela agora em casa não vai assistir filme agora em casa não vai ver outro canal agora não, fique no nosso canal, escuta esta mensagem desta noite, só esta mensagem, e amanhã você escuta de novo, e domingo escuta de novo. Uma trindade de rãs, uma rã é um animal que sempre olha para trás. Ela nunca olha para onde ela vai. Ela olha de onde ela veio. Vamos repetir. Uma trindade de rãs, 3 espíritos imundos, 3 demônios, semelhantes a rãs, porque as rãs
olha sempre de onde veio, ela olha para trás. É demônio olhar para trás, é demônio, meu irmão. É espírito de rã que pega nas pessoas. Elas nunca olham para onde vai, mas elas olham de onde ela veio. Você vê isso por toda a Bíblia. Vamos passar um pouquinho pela Bíblia. Lá no deserto, Deus tirou o povo de Israel do Egito, meu irmão. Olha que bênção, Deus abriu o mar vermelho. E Deus derramava pão de anjo para eles comerem no deserto. Deus tirou o pão dos anjos e deu para aquele povo. E aquele povo no deserto ainda estava murmurando e falando: ah, se nós pudéssemos voltar para o Egito. Espírito de Deus tira a pessoa do mundo, Deus tira a pessoa das denominações. Agora a mesma pessoa começa a murmurar. Ela quer voltar para o mundo, ela quer voltar para as denominações, ela quer voltar para o Egito. Meu irmão, isso aí é um espírito imundo, é um espírito de rã que pega as pessoas. Deus livra aquela pessoa da bebida. Deus liberta aquela pessoa do vício da bebida. Agora mesmo, aquele irmão que está na igreja, abençoado por Deus, ele quer começar a beber de novo. Deus livra aquela pessoa do cigarro, do vício do cigarro, porque quando a pessoa quer parar de fumar, Deus tira aquele desejo dela. Deus tira aquele vício. Deus só não tira se a pessoa não quiser, mas se a pessoa quiser ser liberta do vício do cigarro e deixa Deus operar, Deus faz uma limpeza completa. Deus tira aquela pessoa do vício da droga, meu irmão. Ela pode estar intoxicada do jeito que for, certo? Ela pode estar lá na sarjeta. Se a pessoa levantar sua mão e falar: Senhor, o Senhor tem liberdade na minha vida, faz uma limpeza, Senhor. Ah, meu irmão, deixa Deus trabalhar para você ver se Deus não te limpa. Deus limpa, meu irmão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, depois que Deus limpa a pessoa do vício do cigarro, do vício das drogas, agora mesmo aquela pessoa passa ali perto de outra pessoa que está fumando, vem aquele cheirinho de cigarro, aquilo já mexe. Agora mesmo que a pessoa tem que desejo de novo. E é um espírito de rã, porque ela olha para trás. Oh, aquele cheirinho, aquelas festas que nós íamos com bebida, com cerveja, e é espírito imundo, é espírito de rã. Uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. Deus libertou Israel do Egito, 400 anos escravo. Quando chegou no deserto, o que eles falaram para Moisés? Ah, nós estamos cansados de comer esse pão. Pão vil. Todo dia maná, todo dia maná, todo dia maná. Lá no deserto, lá no Egito, nós tínhamos alhos, nós tínhamos albaricoque, nós tínhamos os repolhos do Egito, nós tínhamos as iguarias do mundo, nós tínhamos cerveja, nós tínhamos cigarro, nós tínhamos festas. Agora nós estamos aqui nesse deserto. Meus irmãos, eles não estavam olhando para a terra prometida. Espírito de rã, olhando para trás. As pessoas olhando para o mundo. Pessoas saem da assembleia, saem da católica, saem da congregação, saem das denominações. Conhece a verdade, conhece a mensagem de William Marion Branham. Agora mesmo lá na assembleia, lá na congregação, lá no Egito, era tão bom. Espírito de rã, é um espírito imundo, meu irmão, é um demônio que pega as pessoas. Elas querem voltar para o mundo. Deus está levando elas para o céu, elas querem ir para o inferno. Deus tira as pessoas do inferno para levá-las para o céu, e elas olham para o inferno. O que Deus falou para a mulher, para Ló? Quando saírem de Sodoma, não olhem para trás.
O que a mulher de Ló fez? Espírito de rã. Um demônio se apossou dela. Um espírito imundo se apossou dela. Meu irmão, aprende uma coisa. Depois que Deus te tira do mundo, não olhe para trás. Diz o irmão Brana, depois que você atravessou aquela ponte, e você chegou lá do outro lado, está caminhando com a palavra, está caminhando com Deus, está vivendo uma vida com Jesus, queima aquela ponte, põe fogo naquela ponte, não tem mais jeito de voltar. Você não vai voltar mais para o mundo, você não vai voltar mais para as drogas. Tem hora que as pessoas, meus irmãos, não queimam a ponte. Deus fala, não olha para trás. Agora mesmo, passou um pouquinho, aquele irmão volta para as drogas de novo. Aquele irmão volta para as bebidas, volta para o vício. Aquela mulher volta. Cortar cabelo. Minha irmã cortava cabelo a vida inteira. Agora mesmo, ela está na igreja, deixou o cabelo crescer um pouquinho, passou um tempo, ela limpou a casa, Deus limpou aquela casa, Deus tirou as teias de aranha, tirou o mundo, passou o rodo ali, limpou tudo, com a santificação. Só que ao invés daquela irmã, daquele irmão se encher com o Espírito Santo, ela deixa aquela casa vazia. Aí o que acontece? Aquele espírito imundo que estava ali volta. E ela olha para trás. Ela lembra do antigo inquilino. Ela lembra de Satanás. Ela lembra do mundo. Não, meu irmão. Não olha para trás. Depois que você saiu do mundo, não olhe para trás. Depois que Deus te libertou das denominações, não olhe para trás. Depois que Deus te libertou dos vícios, cigarro, bebida, droga, prostituição, cortar cabelo, usar calça comprida da mulher, não olhe para trás. Porque quando você olha para trás, é um espírito de rã. É um demônio de rã. É um demônio, a Bíblia fala, né? Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios. Espíritos de demônios. Apocalipse 16, 13 fala, espíritos imundos, isso é imundície. Certo, meus irmãos? Isso é imundície. Olhando para trás, Deus falou para a mulher de Ló, para Ló, não olhe para trás. O que aconteceu com ela? Ela saiu de Sodoma, mas ela lembrou que lá ela tinha, né, sua casa, lá ela tinha suas festas, lá ela tinha seus móveis, e ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela morreu. Ela morreu. Não olhe para trás. O irmão Brana conta daquela irmã que era, meus irmãos, uma nova convertida. Ela era uma nova convertida. Ela tinha acabado de aceitar Jesus. E teve um dia que ela estava indo para a igreja, ouvindo da igreja. Ela passou perto de um salão de festa. E ela era uma dançarina. Ela era uma dançarina. E Jesus tinha libertado ela. E ela passou por perto, só de passar por perto, o espírito de rã pegou ela. Ela escutou aquela música, vindo ali na calçada, escutou aquela música. Aí o diabo já enganou ela, falou para ela, mas e se eu entrar lá e falar de Jesus para os meus amigos? Meu irmão, se Deus te libertou dessas coisas, não volta para lá não. Deixa que Deus trata com seus amigos. Deus não está mandando você ir lá tratar com seus amigos. Quem está mandando você ir lá no terreno do diabo, no terreno do inimigo, lá naquelas festas mundanas, é Satanás, não é Deus não. Porque Deus não tem espírito de rã, meu irmão. Quem tem espírito de rã é Satanás, que manda você olhar para trás. Ela entrou naquela festa, ela entrou lá. Quando ela se viu, ela já estava dançando com todo mundo, aquelas músicas funk, vamos falar, né, nos dias de hoje. Rock, rap, funk, valsa, seja o que for. Ela era uma dançarina.
Ou seja, ela lembrou da sua vida passada, espírito de rã, demônio, imundo. Então nós temos que aprender, meu irmão, tudo que faz você andar para trás, tudo que faz você andar para trás é um espírito do diabo, é um espírito de Satanás, é um espírito imundo, é demônio. Os irmãos estão entendendo? Deus veio e manifestou Lutero. Deus veio e manifestou Lutero. Lutero veio, tirou o povo no seu dia da organização católica. Libertou eles do Egito. Lutero libertou eles do catolicismo. Aí Lutero morreu. Ao invés do povo olhar para frente, ao invés dos luteranos olhar para a mensagem de Wesley, o que os luteranos fizeram? Olharam para trás. Vamos formar uma denominação igual à católica. E formaram a denominação luterana. Formaram uma denominação. Por quê? Espírito de rã. Fez, ao invés deles ir para frente, levar a mensagem para frente, eles olharam para trás. E formaram uma denominação em torno da mensagem de Lutero. Mas não tinha Lutero. Lutero já tinha morrido. Porque se Lutero tivesse vivo, Lutero quebrava tudo que o lá, meu irmão. O homem de Deus quebra tudo isso, que é denominação, porque Deus já libertou. Mas depois que o homem de Deus morre, ao invés de eles prosseguir para frente, eles olham para trás. Vamos formar uma denominação aqui, em torno da mensagem de Lutero. Aí Deus manifestou Wesley. Ao invés dos wesleyanos, depois que o Wesley morreu, prosseguirem para frente, eles fizeram a mesma coisa que os luteranos fizeram. Eles olharam para Wesley, a mensagem de Wesley, e formaram uma denominação igual aos luteranos. Os luteranos fizeram uma denominação igual aos católicos. Os wesleyanos fizeram uma denominação igual aos metodistas, olhando para trás. Vamos fazer igual a católica fez, vamos fazer uma denominação. Aí os wesleyanos olharam para trás e falaram, vamos fazer igual aos luteranos. Aí eles formaram a denominação metodista. Você já sabe onde eu quero chegar. Vamos já direto aqui nos últimos dias, depois que o pastor Osmar morreu, meus irmãos. Ao invés da pessoa prosseguir para frente, ao invés da pessoa tomar a mensagem que Deus manifestou através de João, e vamos seguir para frente, o que esse povo faz? O que esses pastores falam? O que esses pastores pregou, meu irmão? Vocês têm que olhar para trás, vocês têm que fazer igual Michael Jackson. É pastor com espírito de rã. Pastor que andava junto com o pastor Osmar, pastor que... espírito de rã, espírito de demônio, só que as pessoas não percebem. As pessoas não percebem os espíritos. Espírito imundo. Em vez desses pastores querer levar essa mensagem para frente, esses pastores, falando de nós, tem que olhar para trás, eles têm que fazer igual o Michael Jackson, ainda usa o exemplo de um homem mundano, porque é espírito imundo, só que as pessoas não percebem, meu Deus do céu, as pessoas não percebem, o mesmo espírito imundo que saiu da boca do dragão, o mesmo espírito imundo que saiu da boca do falso profeta, o mesmo espírito imundo que vai sair da boca da besta, é o mesmo espírito imundo que saiu da boca desses pregadores. Espírito de rã. Ele só olha para trás, agora eles querem fazer uma denominação do aperto o play em cima da mensagem do pastor Osmar. Mas nós prosseguimos para frente, nós andamos para frente, meu irmão. Mas como é que Deus vai prosseguir com o moleque para frente? O pastor moleque não é ninguém, não é nada. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer usar. Importante que Deus só anda para frente, Deus não anda para trás.
Amém, meu irmão? Deus só anda para frente. E nós estamos prosseguindo rumo ao arrebatamento. Se você quiser ficar para trás, fica para trás, meu irmão. Josué não importou. 1.998 pessoas morreram no deserto. Ficaram para trás, espírito de rã. Mas Josué e Caleb prosseguiu para frente. E entraram em Canaã. Amém. Espírito imundo, aperta o play, é uma doutrina de rã. Amassa o play, é uma doutrina de rã. Só que o povo não percebe que ele está ficando para trás. Eles estão andando para trás. Olha aqui o que a Bíblia diz, meus irmãos. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar. Ele está juntando o povo para congregar. Foi o que os luteranos fizeram, foi o que os wesleyanos fizeram, foi o que os pentecostais fizeram, foi o que o povo do irmão Branham na América fizeram, depois que o irmão Branham morreu, e foi o que este povo que estava no ministério do pastor Osmar fizeram, depois que o pastor Osmar morreu. Espírito de rã. Espírito de rã. Uma trindade de rãs. Uma rã é um animal que sempre olha para trás. É um pastor rã. O que o pastor rã prega? Vocês têm que fazer igual o Michael Jackson. É um pastor rã. Vocês entendem isso, meu irmão? Estou brincando não, estou falando sério. Púlpito não é lugar de brincadeira, púlpito é lugar sério. É pastor rã, é igreja rã, é um brejo. Aquela igreja não é igreja, é um brejo, cheio de rã. Tudo olhando para trás, igual a mulher de Ló. Igual aquele povo que morreu no deserto. O que aconteceu com a mulher de Ló, meus irmãos? O que aconteceu com ela depois que ela olhou para trás? Morreu. O que aconteceu com aquele povo do deserto que olhou para trás, meus irmãos? Morreu no deserto. O que vai acontecer com esse povo que fica olhando para trás igual o rã? Eles estão mortos, não vão morrer. Já morreram. Não vão morrer, irmão. Já morreram. Uma trindade rãs. Uma rã é um animal que sempre olha. É o irmão Branco que está pregando. Eu só estou explicando um pouquinho no nosso dia. Ela nunca olha para onde ela vai. Ah, eu vou ficar em casa agora só escutando o pastor Osmar. Não vou ter pastor nenhum. Eu vou ficar em casa, está olhando para trás, não sabe. E o pastor Osmar mandou nós seguir para frente. Meus irmãos, se eu partir antes do rapto, não permitam que essa doutrina permaneça no vosso meio. Isso aí é doutrina de espírito de rã, que vocês têm que ouvir só meus CDs em casa e ficar sem pastor. Não permita que isso aconteça. Isto não é doutrina certa. Pessoa ficar em casa sem ter um pastor, só escutando CD do pastor Osmar, é espírito de rã. Pastor Osmar falou, não é doutrina certa. Você tem que prosseguir em frente. Você não tem que confiar no homem. Quando você fica preso no homem, você olha para trás. Os luteranos ficaram presos em Lutero, olharam para trás. Os wesleyanos ficaram presos em Wesley, olharam para trás. Porque estão presos no homem, irmão. Você tem que confiar no Espírito Santo, que o Espírito Santo é capaz de usar quem Ele quer para conduzir, marchar a igreja para frente. Josué é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui, guiando esta igreja para frente. Está vendo? Não vê você? Onde nasceu o trinitarianismo? Nasceu em Roma.
trinitarianismo, a doutrina da Santíssima Trindade, 3 Espíritos de Rã, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas de idêntica substância. A irmã Bruna está dizendo aqui, está vendo? Não vê você? Onde nasceu o trinitarianismo? Lembrem-se, 3 espíritos imundos, espíritos individuais. Vocês estão entendendo? Sabe o que o Papa Leão XIV vai fazer na sua primeira viagem internacional? Eu já falei isso. A primeira viagem que o Papa João XIV, a besta, vai fazer. Vai lá em Nicéia, aonde foi formada a doutrina da Santíssima Trindade, comemorar os 1700 anos do concílio de Nicéia. A besta olhando para trás. Vocês entendem, meu irmão? 3 espíritos imundos. Aonde nasceu essa doutrina trinitariana? Em Roma, o dragão. Aonde que eles formaram isso, doutrina dentro da igreja? Em Nicéia, o falso profeta. E agora chegou no tempo da besta, e a primeira viagem, a primeira coisa que esse Papa vai fazer é voltar para trás, olhar lá onde surgiu a doutrina da Santíssima Trindade. 3 espíritos de Rã, 3 espíritos imundos. Vocês estão entendendo? Não adianta nada eu gritar, vocês não entenderem. Né, irmão? Aí eu tenho que parar de gritar, né, irmão? Eu emociono, né? Notem, eles olham para trás, para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu. O Brando está dizendo lá no seu dia, 65. O que faz um espírito de Rã? Vocês aprenderam, irmãs? Fala alto, irmãs. Eu quero que as irmãs entendam. O que faz um espírito de Rã? Olha para trás. Fala para mim, olha para trás. Meus irmãos, o que faz um espírito de Rã? Olham para trás. Na internet, grava. O que faz um espírito de Rã? Olha para trás. O que um pastor Rã faz? Olha para trás. O que a besta Rã faz? Volta lá em Nicéia. Vai lá em Nicéia. Volta para trás. Tá claro? Posso terminar o culto? Vocês entenderam? Notem, eles olham para trás, para o concílio de Nicéia, onde a doutrina da Trindade nasceu. Não na Bíblia, não há tal coisa. Eles olham para trás, para o concílio de Nicéia, em Nicéia, Roma, onde a Trindade nasceu. É o dragão, Roma é o dragão. O dragão fala o que o falso profeta fala, o que a besta fala. 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vocês entenderam Apocalipse 16? 13 e 14? Começou lá em Roma, a doutrina veio de Roma, entrou na igreja católica em 325, falso profeta falando a mesma coisa, a mesma doutrina, 3 espíritos imundos, 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 pessoas distintas de idêntica substância. Esta doutrina da Santíssima Trindade é uma doutrina de Rã, é um espírito imundo, é uma doutrina imunda, igual à doutrina do aperto play, é uma doutrina imunda, porque faz a pessoa olhar para trás, não seguir para frente. Tem que ter medo de falar isso não, tem que falar a verdade, meu irmão. Quem quiser cair, cai, quem quiser seguir para frente, segue. Eu estou seguindo para frente. Cada um de nós temos que marchar. Marche, hostes da fé. Roma, onde a Trindade nasceu.
Notem de onde vieram. Vocês estão entendendo a mensagem? Estão? Notem. E a trindade de rãs saiu de uma velha trindade de Roma e deu à luz uma nova trindade na Igreja Católica. 325. Sua mãe é Roma. De onde ela saiu? Uma trindade. O dragão. Vejam, a besta e o falso profeta. Uma trindade nova. Quando saíram estas rãs, quando saiu, notem, elas estavam lá o tempo todo, mas não foi manifesto até entre a sexta e a sétima taça, exatamente antes que os selos se abrissem para revelá-lo. Pois na mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus seriam conhecidos. Todas estas coisas trinitarianas, falsos batismos, e tudo era para ser manifesto. Que Deus nos ajude a vermos o que é a verdade. E não pensarmos que é alguém tentando dizer algo para reticências. Que Deus ajude as pessoas, meus irmãos, a enxergar o que é a verdade. O que é um espírito de rã. O que é uma doutrina de rã. O que é um pastor rã. O que é um papa rã. O que é um dragão rã. O que é um falso profeta rã. O que é uma besta rã. Um irmão rã. Uma irmã rã que volta para trás. Os três espíritos de rã. A doutrina da Santíssima Trindade. Apocalipse 8, versículo 13. Os três ais, né? Para nós terminarmos aqui rapidamente. Os três ais. O que é os três ais, né? Apocalipse 8, 13. Não tem muito o que explicar não, meu irmão. É só ler. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos três anjos que hão de ainda tocar. Os três ais, diz o irmão Brana. Apocalipse 8, 13. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Aí as pessoas pensam, isso aí vai acontecer lá na frente. Vamos ver aqui o que o irmão Brando diz. A marca da besta, 13 de maio de 1954, parágrafo 31, irmão Brando diz: houve três ais que a seguiram. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O que é o primeiro ai? A Primeira Guerra Mundial. Ai daqueles que habitam na terra. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, meu irmão, foi um ai. Foi a primeira dor de parto. 1914 a 1918, um ai. Uma guerra. Ai, é uma guerra. É morte. É crianças morrendo, é jovens morrendo, homens morrendo, mulheres morrendo. Ai, é uma guerra. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Já aconteceu, meu irmão? O primeiro ai já aconteceu. O segundo ai já aconteceu. Você vê em que estamos entrando agora o terceiro ai. Será a Terceira Guerra Mundial. Ai daqueles que habitam na terra nesse tempo da grande tribulação, da Terceira Guerra Mundial, da guerra atômica, da batalha do Armagedon. Ai desse povo. Por isso, meu irmão, não é hora de você estar brincando com o Evangelho. Depois que você ouve a verdade da palavra, creia nela, porque Deus vai tirar um povo no arrebatamento. Não espere
chegar este tempo do AI, do terceiro AI, da terceira guerra mundial. Entrega a sua vida hoje para Cristo, creia nesta mensagem profética. Nós já estamos na última hora, meu irmão. Não é tempo de você vacilar e não cuidar da sua alma, da sua salvação eterna. Vê você em que estamos entrando agora? Muito bem, estamos no fim da estrada. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Pai, te agradeço por mais esta oportunidade de poder ministrar a sua palavra ao seu povo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém.